Nós devemos ler a palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite, e deve virar um prazer para nós, né? Deve virar um prazer meditar na palavra do Senhor. E nós não temos dificuldade para ter a palavra do Senhor. Se você tiver dificuldade na leitura, hoje em dia você pode fazer uso da tecnologia, né? Você pode pesquisar lá no YouTube, vai ter lá o Cid Moreira, entre outros lá, narrando, fazendo a leitura bíblica. Se você não quiser, pedir para alguém ler para você. Ou seja, a gente tem condição para ler a palavra de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Vamos ao texto, que é o que importa para as nossas vidas nessa noite. Versículo 36, do capítulo 26. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vou ler novamente. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu queira, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam cansados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Nós temos a apresentação, não é uma narração qualquer, mas existe uma realidade imensa dentro desse texto, assim como em toda a palavra de Deus. E nós que cremos em Deus de todo o nosso coração e cremos que Deus, Ele se comunica pela sua palavra, a gente não pode fazer a leitura de qualquer forma, a gente não pode desprezar a palavra do Senhor, a gente não pode ouvir a palavra do Senhor sendo apregoada sem que venha ferir os nossos corações. A palavra de Deus, ela sempre deve confrontar os nossos corações, porque nós somos homens imperfeitos, em busca de santificarmos cada vez mais ao Senhor. Aleluia! Agradar ao Senhor em toda a nossa forma de viver. E sem o auxílio do Espírito Santo, a gente não vai conseguir ser convencidos ou conhecer os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, se manter em santidade. Não vamos manter a nossa comunhão como igreja. A gente não vai vir para a igreja
não ora, a gente não intercede, a gente não lê a Bíblia, a gente não prega, a gente não faz nada, a gente não tem ânimo.